Estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa quinta-feira o foco é o Boxing Day na Inglaterra. Temos praticamente todos os jogos da rodada 18. Somente 2 jogos do Arsenal e do Brighton não vão acontecer nessa quinta-feira. O restante acontecerá e a gente vai comentar sobre a maioria desses jogos. Espero que você tenha passado um excelente Natal ao lado da sua família e eu espero também conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 26 de dezembro. Vamos começar o nosso planejamento no jogo do City às 9h30 da manhã. Esse é um horário bom para quem vem numa farra legal de Natal, né? Muito provavelmente nesse momento aí você já se recuperou um pouco do quanto você comeu na terça-feira à noite, na ceia e também no almoço da quarta-feira. Então já dá para recuperar na parte do estômago, imagino eu. E também na parte do álcool para quem bebe, né? Para quem vem bebendo aí já desde o dia 23, eu acho que no dia 26 de manhã você talvez uma ressaca, mas pelo menos ali já uma possibilidade de tomar alguma decisão. Não entre no mercado bêbado, tá? Não aconselho, não acho legal, mas vamos para cima. Vamos falar sobre City e Everton. Aqui a gente tem um grande problema, né? Porque o City era um time, um dos mais confiáveis do mundo e hoje em dia a gente não sabe se pode manter uma confiança nesse time do Guardiola ou não. O time vem de 3 derrotas consecutivas e vários outros resultados ruins. Foram 3 derrotas, uma para a Juventus aqui na Liga dos Campeões, uma para o United no derby logo na sua casa ali no Etihad, perdendo de virada por 2-1 e fora de casa agora pro Aston Villa também perdendo, tomou 2-0 e depois fez um gol no final. Tá difícil confiar na equipe do Guardiola, falta confiança para essa equipe do Guardiola, que ainda faz um jogo antes da virada do ano, no dia 29, fora de casa contra o Leicester. São 2 adversários acessíveis, então dá para terminar o ano bem, dá para terminar o ano um pouco mais próximo ali do pelotão de cima. Não vou dizer que vai dar para o City brigar pela Premier League esse ano, porque a gente tem visto, principalmente por conta do City, do Arsenal, que o nível da Premier League em relação à disputa de título é muito alto, é lá no teto. Então se você não consegue ter uma frequência de vitória, já esquece, né? O City com 6 derrotas já nessa temporada, é muito difícil de imaginar que o City vai conseguir buscar alguma coisa. Quer ver? Eu vou fazer um exercício aqui pra gente também falar um pouco de história. Eu tenho colocado mais histórias do futebol nesse canal, não sei se você percebeu, principalmente agora na parte de shorts, tenho colocado também no meu Instagram, criei um tal de TikTok também, que eu nem sabia como é que era esse negócio, mas também vou trazer para cá, para os vídeos mais longos, mais sobre história do futebol, que eu gosto demais. E eu tenho certeza que vai se conectar muito bem com esse assunto daqui da gente tem de trading em apostas. Mas olha só os últimos anos. Em 2023, o City foi o campeão com 3 derrotas. Só agora, em 2024, né, na temporada 24-25, o City já tem o dobro. Em 2022 e 2023, o City também foi o campeão com 5 derrotas. Então ele já ultrapassou também aquele número, né? Não foi um campeonato assim onde ele teve um nível de pontos absurdo, igual foi aquele campeonato que o Liverpool foi um dos melhores segundos colocados. Olha só esse aqui, ó. O Liverpool teve 2 derrotas em 2021-22 e ainda assim não foi o campeão. Teve outro campeonato também que eu acho que chegaram a ultrapassar 100 pontos. Ó. Aqui em 2021, 6 derrotas. Acho que foi o de 19. Olha só, o de 19 o Liverpool foi campeão com 3 derrotas. O City já teve 9, não foi o campeão. Eu tô tentando lembrar o ano que eles disputaram, eu acho que foi esse daqui, ó, 2018, 2019. O Liverpool fez 97 pontos, que é uma coisa assim absurda, e mesmo assim ele não foi o campeão. O Liverpool teve apenas uma derrota, e ainda assim não conseguiu ser o campeão. Foi um dos mais disputados de todos os campeonatos da Premier League. E nesse ano o time do City já tem 6 derrotas e a distância para o Liverpool está cada vez maior. Porém, esse adversário aqui, que é o Everton, ele costuma jogar de uma maneira bem fixa, bem sólida. A interpretação desse jogo, para mim, ela é bem tranquila. Muito provavelmente aqui a gente vai ter o que as equipes exibem de melhor, que é o City propondo e o Everton se defendendo. Não vejo esse jogo sendo diferente. Não consigo ver esse jogo com o Everton sendo agressivo, contra-atacando o tempo todo. Não consigo ver esse jogo com o Everton com muita posse de bola, tendo posse de bola ofensiva. Não consigo ver. Então o cenário desse jogo ele é bem tranquilo de traçar, que é o City com a bola, na maioria do tempo, e um Everton se defendendo.
né? Se a gente levar em consideração também o objetivo das duas equipes, o Everton acabou de conseguir tirar um bom empate do Chelsea. O favorito poderia se complicar e de fato se complicou. E isso mostra como o Everton pode se comportar também contra o City. Porque nesse empate aqui contra o Chelsea 0-0, foi um empate que o Everton conseguiu se defender muito bem. E nessa briga contra o rebaixamento, o Everton brigou contra o rebaixamento no ano passado e vai brigar também nessa temporada atual. Quanto mais pontos ele conseguir somar com as equipes do Big Six, melhor. Porque a maioria dos concorrentes vão perder pontos, né? Então, um ponto aqui no Etihad seria excelente para o Everton. Então, a gente já tem o contexto, como que o Everton deve jogar e como que o City deve jogar. Vamos analisar o PDF de apoio, lembrando para você que o PDF de apoio do dia 26 e do dia 27 está totalmente gratuito. Você tem acesso a ele na aba comunidade aqui do canal. Você pesquisa ali em cima a aba comunidade, você vai clicar, é um menu, e você vai ter acesso ao PDF de apoio integral com todos os jogos dessa quinta-feira e também da sexta-feira, tá? Para você aproveitar esse Boxing Day de maneira integral. Se você gostar do PDF de apoio, você considera se inscrever no clube de membros do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Vou voltar no ano que vem a fazer o pós-planejamento com mais frequência, para você receber com antecedência não só o PDF de apoio, mas também os vídeos do BDM que são postados antes e, claro, para você ajudar esse canal a se manter de pé, beleza? Mas no dia 26 e 27 o PDF de apoio vai estar disponível para você experimentar. E é muito simples de se usar, viu? Tem um tutorial na aba comunidade mesmo, é muito tranquilo, não tem erro. Você vai baixar, a primeira página é um menu, aí você clica na competição que você quer, você já vai ser diretamente direcionado para aquela competição e aí você consegue observar os jogos. Fechou? Vamos começar analisando como é que vem o City dentro de casa. Duas derrotas ali de maneira recorrente, ou quase recorrente, né? Mas frequente. A goleada sofrida para o Tottenham, sofreu uma goleada avassaladora, e também uma virada sofrida para o United. Não é uma equipe hoje em dia que sai tanto na frente do placar, tem sofrido gol com alguma frequência, a cada 4 jogos sofre pelo menos um gol e falhou em marcar pouco, como é de costume, né? Não tem uma defesa tão sólida mais, como a gente imaginava, como a gente esperava, como foi os últimos anos, e tem um ataque que está deixando a desejar também. 2 gols por jogo nem sempre era uma média suficiente para o City. Em relação à equipe do Everton, dá para perceber que é uma equipe que venceu apenas uma partida fora de casa, não sai tanto na frente do placar, falha em marcar em mais de 60% dos jogos fora de casa, mas ficou sem sofrer gol em quase 40% dos jogos. Então aqui a gente tem que fazer um elogio, porque é uma equipe que não sofre com tanta frequência, porém, muito provavelmente sofreu mais do que um gol em algumas partidas e isso elevou a quantidade de gols sofridos. Mas perceba que o Everton fora e o City em casa sofrem praticamente a mesma quantidade de gols. Isso é realmente preocupante para a equipe do Guardiola. O primeiro tempo é onde mais me chama a atenção por aqui, porque eu, como um trader, provavelmente vai ser o momento que eu vou ser mais atuante nesse jogo por conta dessa cotação. O City ele tem o dobro de vitórias praticamente, o mesmo número de derrotas, mais gols sofridos, porém o dobro de gols marcados. Então tudo vai depender do que o City apresentar no ao vivo, mas ele costuma, pelo menos, marcar mais gols e ter mais vitórias. No segundo tempo, o City tem uma queda de aproveitamento, só que quando eu olho para o Everton despenca. Não é nem uma queda, é um tombo. O Everton passa a não vencer nem um segundo tempo, passa de 60% de derrota e não conseguiu marcar nenhum mísero gol na segunda etapa, sofrendo 8 gols. Então, no frigir dos ovos, né, na somatória, o City ele é superior em todos os quesitos, tá? O que eu imagino para esse jogo em cima de um cenário que é praticamente definitivo, né? Que é um City propondo o jogo e o Everton se defendendo. A gente vai ter a possibilidade de trabalhar esse back favorito, a cotação do City vai ficar bastante estabilizada, o City vai tentar usar esses últimos 2 jogos do ano para tentar se recuperar, para tentar dar moral para a equipe e, obviamente, para a torcida, né? Fazer as pazes com a torcida, e o Everton vai fazer de tudo para se defender. Então esse back favorito ele provavelmente vai encaixar. Se você tem metodologia para isso, eu acho que você vai encontrar aqui bons momentos para trabalhar no primeiro tempo. Mercado estabilizado para você se posicionar. Se você não tem, não inventa moda, tá? Dá para pensar numa vitória do City no HT se você é um punter, mas lembre-se que o objetivo principal do Everton é não perder. Então ele provavelmente vai tentar se defender da melhor maneira possível. Se você é um punter por aqui, eu tenho as minhas dúvidas se você vai conseguir encontrar muito valor nesse handicap asiático do City. Porque o Everton não é de tomar tantos gols fora de casa, tá? O saldo de gols é importante também na definição da Premier League no futuro, e é um time que vem para se defender. Então se ele conseguir fazer isso pelo menos em 70, 75% do jogo, ele tende a não tomar tantos gols no final. Mesmo que ele sofra um gol a partir do minuto 75, ele não tende a sair para cima igual um maluco.
Então acho que o melhor cenário por aqui é a gente tentar trabalhar com essa eficiência defensiva do Everton para buscar uma cotação mais elevada. Pode acontecer, claro, do Everton tomar um sacode, um pipoco nesse jogo, pode? Pô, o City quer tirar alguém pra merda há muito tempo, quer tirar um time pequeno pra merda há muito tempo. Com todo respeito ao Everton. Então, assim, pode acontecer de uma bola, né, entrar cedo demais ali no jogo, de um chute desviar e o Everton tomar um gol cedo, cara, e aí virar um caminhão de gols. Pode acontecer. E aí pronto, né, pô, uma goleada do City pra cima do Everton, manchetes no outro dia, espantando crise, piriri, pororó. Mas o mais provável é que, com a tensão por pontuar, por vencer, por voltar a vencer em casa e voltar a vencer depois de 3 jogos, o City encontre mais dificuldade para poder marcar o seu primeiro gol. Então a gente pode tentar buscar talvez uma odd tardia no primeiro tempo para o City vencer o HT ou no segundo tempo para o City vencer o jogo. Isso para você que é um punter, tá? Vitória do City por 2 gols de diferença até pode ser plausível, desde que o gol saia cedo. E vitórias do City por mais gols de diferença, por goleada, aí é aquela coisa. Pode acontecer, mas eu não sei se eu te aconselho, não sei se o City é um time que passa confiança atualmente, tá? Em relação aos momentos dos gols, olha só. O City marca com muita frequência nos primeiros minutos. Se isso acontecer, provável que a porteira do Everton aqui se abra para você buscar mais gols. No final do primeiro tempo, para você que busca vitória no HT, pode ser interessante. E no final do jogo, para você que busca vitória, também no final do jogo pode ser interessante. Só que no primeiro tempo, principalmente no início e no final do jogo, o City também tem sofrido gols. Lembra lá do Feyenoord, que conseguiu buscar um 3-3 contra o City? Pois é, foi aí no Etihad. O Everton marca muito nos primeiros minutos e sofre bastante no segundo tempo, tá? Então fica de olho nisso, para mim é um jogo para back favorito. Se o City sair cedo na frente do placar, dá para pensar num jogo para 2 ou 3 gols. E de resto, eu não te indico correção de preço, porque aí você teria que trabalhar contra o favorito, não acho que é uma boa, porque o City vai ter a bola praticamente 90% do tempo. E o ambas marcam também é mais difícil de acontecer. Não que o City não tenha sofrido gol de várias equipes, mas nesse jogo o Everton talvez se preocupe muito mais em não sofrer, tá bom? Segundo jogo do dia, Forest e Tottenham. Olha que campanha que faz o Nottingham Forest. Vamos abrir só o parênteses, porque nesse momento nós temos 5 jogos ao mesmo tempo ao meio-dia. Então assim, ó, gerir 5 jogos ao mesmo tempo já vai ser complexo. Temos aqui provavelmente de interesse o Forest com o Tottenham, o Chelsea com o Fulham e até mesmo a possibilidade do Newcastle com o Villa. Acho que Chelsea e Tottenham chamam mais atenção, né? Mas mesmo assim ainda chega o Newcastle ali como possibilidade. Olha só a campanha do Forest. O Forest ocupa hoje a 4ª colocação com 31 pontos e enfrenta o Tottenham que tem quase 10 pontos a menos na 11ª colocação. Só que o ataque do Tottenham é o melhor ataque da Premier League esse ano. O Tottenham tem 39 gols marcados. Nem o Liverpool, nem o Chelsea, que tem marcado muito, nem o City, nem o Arsenal, que agora perdeu o Bukayo Saka de lesão, tem marcado tantos gols como a equipe do Tottenham. Então o Tottenham tem um potencial ali escondido muito grande, precisa melhorar sua parte defensiva. Dos times lá de cima, um dos que mais tem sofrido gols, mas tem um potencial muito grande do Tottenham subir em disparada com esse bom ataque. Dentro de casa, o Forest venceu 4 das últimas 5 partidas que disputou e o Tottenham venceu 2 das últimas 3, mas não é tão confiável. O time do Forest saiu na frente em 75% dos jogos que disputou em casa, falha pouco em marcar e quase 40% dos jogos não sofreu gol. O Tottenham saiu na frente em menos situações, mas 63% é um número legal. Falha pouco e também em quase 40% não sofre gols. Número de gols sofridos parecido, só que gols marcados do Tottenham, que tem um dos melhores ataques da competição, é melhor. Aproveitamento do Tottenham na finalização também é melhor. O primeiro tempo do Tottenham é mais agressivo. Apesar do Forest não ter tantos gols sofridos, um só, e não ter derrotas nenhuma no primeiro tempo, o Tottenham teve 63% de vitória e marcou 11 gols, quase 3 vezes mais do que a equipe do Forest. No segundo tempo, queda livre do Tottenham, número de derrotas até é um pouco menor, mas o número de vitórias cai, o número de gols marcados cai, o número de gols sofridos aumenta, e o do Forest fica ali praticamente numa situação parelha, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é, o Tottenham é sim um time que vence mais no primeiro tempo, marca mais, porém ele também perde mais, tá?
Então, toma um pouco de cuidado. Nesse jogo, como a gente tem aqui uma cotação parelha, eu vejo uma possibilidade de a gente trabalhar uma correção de preço se você é um trader assim como eu, tá? Então, esse é um jogo muito mais pro ao vivo para você que é um trader do que um jogo para você se posicionar no pré-live para você que é um punter. Eu não conseguiria hoje te indicar uma vitória de uma equipe ou outra, porque eu não tenho bola de cristal. O momento do Forest é muito bom, só que eu sei que o ataque do Tottenham também é bom. O Tottenham já fez bons jogos fora de casa. Vem de uma goleada contra o Southampton e também contra o City. Tá? Então tem que se respeitar isso. Os momentos dos gols, o Tottenham marca com muita frequência nos primeiros minutos. Isso aqui vale a pena ficar de olho, ó. 56% dos gols marcados do Tottenham nos primeiros 30 minutos de jogo e sofre com mais frequência no final do primeiro para o início do segundo tempo, principalmente saindo do vestiário. O time do Forest já marca com mais frequência também nesse miolo do primeiro tempo. E nos últimos minutos, 50% dos gols marcados nos últimos minutos de jogo, os últimos 30 minutos mais os acréscimos. Só que é uma equipe que sofre muito no segundo tempo. Então, provavelmente, se o jogo estiver desempatado, eu vou olhar com carinho para esse final de jogo para pensar num cenário de gols, para pensar no cenário talvez de buscar mais 1 ou 2 gols por aqui, tá? O melhor cenário de gols nesse jogo é o Tottenham na frente, porque ele tem o melhor ataque, ele não tem uma defesa tão sólida, o Forest vai para cima no final e o Tottenham vai explorar o contra-ataque. Então, isso me agrada para trabalhar mais 1 ou 2 gols. Se o Forest estiver na frente ou o jogo estiver empatado, aí eu seguraria um pouquinho para trabalhar o mercado de gols, tá bom? Em relação a me posicionar a favor de uma equipe ou outra, toma cuidado, porque apesar da camisa do Tottenham chamar mais atenção, apesar da frequência afetiva que a gente possa ter com o Tottenham, nesse momento o Forest faz uma campanha em casa muito digna, tá? Hoje ele é um dos melhores times da competição e ele merece, obviamente, o respeito. Então, se fosse favorito, o Tottenham seria um favorito que poderia se complicar, mas ele não é. O mercado já colocou o Forest como favorito por aqui. Também ao meio-dia nós temos Chelsea e Fulham. O Chelsea em perseguição ao Liverpool, né, com um jogo a mais. A maioria das equipes tem um jogo a mais, é o Liverpool que tem um jogo a menos. Com 10 vitórias, o Chelsea é hoje um dos grandes concorrentes a disputar o título com o Liverpool até o final. Vamos ver se ele vai conseguir manter esse desempenho até o final. O Chelsea em casa, nos últimos 7 jogos, ele não perdeu. Perdeu uma partida nos últimos 8, mas nos últimos 7 está invicto. Foram 4 vitórias nos últimos 6 jogos, 3 nos últimos 4 jogos e 2 vitórias consecutivas nos últimos 2 jogos. 50% dos jogos ele sai na frente do placar, não é um número tão bom para o mandante. Isso aqui já me preocupa com essa cotação de favorito, mas vamos lá. Falha pouco em marcar, mas também sofre com frequência, mais uma coisa que me preocupa. O Fulham não perde há 4 jogos, fora de casa, só teve 2 derrotas. Sai mais na frente do placar, outra coisa que me preocupa, essa cotação baixa do Chelsea, 1,48. E tem sofrido com uma frequência menor do que o Chelsea, mas o mesmo número de gols sofridos. O aproveitamento do Fulham é melhor em finalizações do que o do Chelsea, apesar do Chelsea criar um pouco mais de chances de gol por jogo. O Fulham também tem um bom aproveitamento, tá? O primeiro tempo do Fulham não é tão bom em relação a vitórias, marca menos gols, porém sofre metade dos gols que o Chelsea sofre. Então quase que vira um primeiro tempo parelho. No segundo tempo é parelho de fato, porque os dois têm uma queda, tá? Então nisso tudo que a gente analisou aqui, por mais que o Chelsea mereça um favoritismo, eu acredito que essa cotação está muito esmagada. E a gente pode ter aqui um favorito se complicando. O favorito se complicando, eu tô colocando aqui porque o Fulham é um bom adversário, é um bom visitante, tá? Não quer dizer que o Chelsea não vai vencer, mas pode ser que o Chelsea tenha mais trabalho para ganhar esse jogo do que o normal, tá? Nos últimos jogos entre eles, em jogos válidos, né? Vou desconsiderar aqui amistosos. 1-0 pro Chelsea, aqui embaixo 0-0 em 2023, 2-0 em 2021 e 2-0 em 2018. No cenário de enfrentamento direto, também considerando jogos na casa do Fulham, o Fulham venceu apenas uma partida, que foi em 2023. E aí conseguiu segurar aquele empate. Então, é um Chelsea de fato que tem, vamos dizer assim, mais bagagem contra o Fulham, né? O Chelsea vem de 12 jogos consecutivos sem derrotas, porém o Fulham vem de 5 jogos sem derrotas. Então, eu posso elogiar o Chelsea, mas eu não posso deixar de elogiar também a equipe do Fulham. No confronto direto entre as duas equipes, o Chelsea venceu as últimas 3 consecutivas, não perdeu nas últimas 4 e não sofreu gol nas últimas 4. O Fulham sofreu gol nas últimas 3. O over 2,5 aconteceu em 6 dos últimos 7 confrontos entre eles. Isso aqui é uma situação interessante. E o Chelsea saiu na frente em 80% dos últimos 10 confrontos. Então, sim, indica-se aqui um jogo potencial para pelo menos 2 gols. Temos uma possibilidade do Chelsea abrir sim um placar, né? Mas eu acredito que o Fulham pode complicar um pouco mais a vida do Chelsea do que essa cotação de 1,48. Se você é um trader, eu gosto de pensar numa correção de preço, porque pode ser que o Chelsea não comece imprimindo um ritmo tão grande, tão forte, e aí o Fulham
pode se assanhar ali e fazer essa cotação do Chelsea subir. É sempre perigoso, porque o Chelsea sabe jogar em velocidade, então para trabalhar contra o Chelsea aqui, eu só te aconselho a fazer isso se você de fato tá vendo um Chelsea mal em campo. Se ele só tá recuado, cuidado, tá? Não duvido se o jogo tiver desempatado de um over 2,5, essa cotação não tá boa, poderia ser uma cotação mais elevada, não pegaria o 2,5 essa cotação, até porque se o jogo tiver 1-0 pro Chelsea, por exemplo, a odd do 2,5 não vai estar aqui mesmo, ela vai estar mais baixa, então eu esperaria ela melhorar. E para matar a minha curiosidade dos momentos dos gols, que eu gosto muito de observar, olha como o Fulham cresce no segundo tempo, marcando 50% dos gols nos últimos 30 minutos, mas também sofre muito nos últimos 15. E talvez esse over limite no final do jogo possa ser interessante, viu? O Chelsea acelera muito no primeiro tempo, final do HT, então para você que pensa numa vitória no HT, o Chelsea costuma acelerar muito nos últimos minutos do primeiro tempo, mas o Chelsea também sofre assim que volta do intervalo e tem sofrido também nos últimos 15 minutos. Essa aqui é uma área muito boa, talvez, pra gente pensar se o jogo tiver desempatado no over limite, tá? Eu não confiaria cegamente no Chelsea, apesar dele estar a 12 jogos sem derrota, mas tudo depende do comportamento do Fulham. Se o Fulham só se defender também, vale a pena pensar num back favorito ao Chelsea. Agora, se o Fulham estiver buscando contra-ataque, tomar um pouco de cuidado, tá? O Fulham não perdeu nos últimos 5 jogos e marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos que disputou, tá? 2h30 da tarde nós temos Wolverhampton e Manchester United. E o Wolverhampton passa por uma fase horrorosa. Claro, já começa a mostrar aqui algum nível de recuperação, mas passa por uma fase bem ruim. 18º colocado com 12 pontos, mesma pontuação do Ipswich, e busca ali uma aproximação do Leicester, do Crystal Palace. No último jogo, é verdade, o Wolverhampton conseguiu uma grande vitória na casa do Leicester por 3-0. Vinha de uma sequência de 1, 2, 3, 4 derrotas consecutivas, inclusive derrotas de confronto direto para o Ipswich, que é péssimo, né? Péssimo. Mas foi uma vitória muito importante contra o Leicester. Essa vitória faz com que o Wolverhampton já ganhe uma confiança do mercado? Não. Pode ver aqui que a cotação de favoritismo do United prevalece. Porém, o United, depois de vencer o City por 2-1, ele foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham por 4-3 e ele perdeu em casa para o Bournemouth por 3-0. Então, talvez a confiança que ele iria inspirar no mercado depois de uma grande virada contra o City, ele jogou ralo abaixo depois dessas 2 derrotas que custou a eliminação da Copa da Liga Inglesa, que é a terceira melhor competição da Inglaterra, maior, né? Não é a segunda, não é a mais importante, mas ainda assim é uma eliminação, e uma derrota acachapante em casa para o Bournemouth. Talvez essa cotação do United poderia ser até menor, mais baixa, se não fosse essas 2 derrotas. Além disso, o United fora de casa não inspira confiança. Foram só 2 vitórias. Teve ali a vitória contra o City, tudo bem, mas não vou dizer que o United também jogou um excelente futebol. Acho que a derrota do City passa muito pela parte emocional do jogo, né? Do United não desistir, do City não ter confiança naqueles minutos finais, doido para poder terminar o jogo logo. O United sofreu o mesmo número de gols que marcou, não sai tanto na frente do placar e falhou em marcar em quase 40% dos jogos. Falando em confiança, né? O Wolverhampton também não passa nenhuma. Venceu uma partida a menos do que o United, mas conseguiu perder 6 partidas em 8 jogos. Porém, não falhou em marcar nenhum jogo. Talvez seja bom, talvez seja ruim, depende do cenário que você vai buscar aqui, né? Ficou sem sofrer gol em apenas praticamente uma partida nos últimos 8 jogos. Sofreu quase o dobro de gols que marcou, então gols é uma coisa que o Wolverhampton costuma entregar, né? Então a gente pode olhar aqui talvez para um cenário de pelo menos 2 gols, e até olho até para um cenário de 2,5. Não duvido que o United possa se complicar. Eu sei que eu tô olhando muito mais de maneira pejorativa, tô criticando muito mais o United do que eu deveria, porque o Wolverhampton sofreu 6 derrotas em 8 jogos, mas o United poderia estar desempenhando um futebol melhor. É claro que é o início de trabalho com o Ruben Amorim, mas eu ainda acho que o Wolverhampton, pelo fato dele marcar em todo jogo, ele tem a condição de pelo menos complicar a vida do United. É como eu digo pra vocês, complicar a vida não quer dizer que vai ganhar do United, quer dizer que ele pode sair na frente, que ele pode empatar um jogo que tá 1-0 United, que ele pode empatar um jogo que tá 2-0 United, ele pode forçar o United a ter que jogar mais, a ter que virar o jogo, a ter que vencer no final, ou até mesmo fazer com que o United não vença, ou vencer o jogo do United. Então, essa é a ideia do favorito que pode se complicar, é colocar uma dúvida na sua cabeça, ou então um freio para que você não vá pisando no acelerador a qualquer custo em cima de uma equipe que não vem passando confiança, né? Eu olharia com mais carinho para o mercado de gols do que propriamente para o cenário de match odds, para o cenário de resultado, tá? O primeiro tempo do United e do Wolverhampton não passam confiança, o segundo tempo também não. No momento dos gols, olha só como o United cresce no final, por isso que eu falo aqui que talvez o over limite, o over 1,5 no final do jogo possa ser interessante. 50% dos gols marcados nos últimos minutos e também praticamente 50% dos gols sofridos
nos últimos minutos. Também sofre com muita frequência no final do primeiro tempo, tá? Então, para você que vai buscar a vitória do United no HT, cautela. O time do Wolverhampton distribui seus gols praticamente de maneira igual, um pouquinho mais ali nos minutos finais de jogo, e é uma equipe que marca com muita frequência na saída de jogo e também no meio do segundo tempo, tá? Nos últimos jogos entre eles, só para levar em consideração também o que a gente falou das outras equipes, o time do United venceu as últimas 4, o time do Wolverhampton sofreu nas últimas 4 e o United marcou primeiro em 7 das últimas 8. Será que dessa vez o United vai conseguir ter o domínio do jogo? Para mim é um jogo para correção de preço aqui, tá? Não duvido que o Wolverhampton consiga começar melhor o jogo, já que o United melhora no segundo tempo, e fazer essa cotação do United até corrigir. E para finalizar, Liverpool e Leicester, que deve ser um cenário muito parecido com City e Everton. Porém, essa cotação do Liverpool a 1,08, ela deixa uma margem muito grande para você abandonar o barco, tá? Já comentei sobre essa cotação no jogo do Benfica, se eu não me engano era o jogo do Benfica, né, que eu jogava na Luz. Não é uma cotação, na minha opinião, para os meus métodos para se trabalhar. Então eu, Theo, vou deixar esse jogo de fora. Vou acompanhar o United, vou acompanhar o Chelsea, talvez coloque ali no lugar do Liverpool o Newcastle com Aston Villa, vou acompanhar o Tottenham e o Manchester City. Por quê? Porque 1,08 para mim não tem metodologia que chegue, tá? Não validei meus métodos com esse tipo de cotação. Se você tem, show de bola. Você pode trabalhar talvez no back favorito, com estabilidade do preço, que vai acontecer. Você pode trabalhar vitória no HT, handicap asiático, faz o que você quiser. O que eu não te aconselho, e vou repetir, é ficar duplando, fazendo tripla, fazendo múltipla, com esse tipo de cotação, que não vai te levar a lugar nenhum. Aqui você tem totalmente a margem da casa de aposta incluída, e essa cotação ela é entregue para que você sinta aquela confiança de que você vai ganhar sempre, justamente para que você coloque valores maiores, para que no longo prazo você perca dinheiro, tá? Então, eu não vou falar mais nada, tá? É perder tempo aqui e ficar batendo na mesma tecla. Esse é um tipo de jogo que eu não trabalho e eu, Theo, que sou seu amigo, tô aqui há anos com você, quero o seu bem, não indico que você faça. A não ser que você tenha uma metodologia muito, muito bem trabalhada nesse tipo de cotação. Fechou? É isso. Então fico por aqui. 2 jogos complementares que eu deixo para você. Às 2h45, o St. Mirren com o Rangers, na Escócia. Dá para ficar de olho nesse jogo. E também, meio-dia, mesmo horário daqueles jogos do Boxing Day, o Celtic enfrentando o Motherwell, a nossa mãe boa, tá? Também uma cotação, na minha opinião, impraticável, mas eu vou deixar um jogo complementar aqui para você. Lembre-se de acessar a aba comunidade para você ter acesso ao PDF de apoio. Se gostar, é só você se tornar membro do canal. O valor é totalmente simbólico, muito menor do que uma coquinha gelada, e você me ajuda bastante nessa produção de conteúdo ao longo de 2025. Espero, se Deus quiser, estar aqui com vocês todos os dias ao longo desse ano, não só agora trazendo conteúdo do BDM, mas também falando sobre a história do futebol, que eu amo falar, e tem sido muito legal o feedback de vocês, tá bom? Não esquece de me seguir lá no Instagram também para você acompanhar os vídeos mais curtos, que também estão aparecendo aí nos shorts. Valeu? Apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional. De novo, espero que você tenha passado um excelente Natal. Daqui até o ano novo agora, cuidado, juízo no álcool, esteja sempre junto com a sua família e a gente se vê amanhã. Um abraço.